E tal como eu tinha dito, como estávamos a falar há pouco, basicamente a ideia, vamos começar talvez pelo início, pelo mais simples, que é como é que surgiu esta ideia de fazer uma Agritech Show Luanda? Bom, eu já tenho atividade a Angola, embora a tempo parcial, desde 2009. E gosto de andar por lá e fruto da minha relação aqui com a Agroglobal, ao longo dos tempos fui pensando que fazia sentido fazer um evento similar em Angola. Em 2023 surgiu uma conversa com a entidade que organiza lá a FILDA, que é a Feira Internacional de Luanda, na possibilidade de se fazer um evento destes. As coisas foram evoluindo, fui amadurecendo o modelo. Entretanto, fruto um bocadinho da percepção que eu vou tendo das políticas angolanas e do manifesto interesse em desenvolver o setor agrícola em Angola e abrir um pouco Angola ao investimento estrangeiro, que é uma necessidade, entendi que estava na altura certa de pensar a sério em fazer o evento, ao qual chamei Agritech Show Luanda. Entendi que o evento teria que ser perto de Luanda, dado o contexto do país. Não há infraestruturas de apoio fora de Luanda suficientes para fazer um evento deste tipo. Entendi também que ou se fazia um evento com alguma relevância internacional, não só na África, em toda a África Austral, mas também para o mundo, para colocar Angola nos radares da produção, dos países produtores agrícolas no mundo. Só assim faz sentido fazer um evento deste. Porque eventos regionais nas sedes províncias, isso já vai evento. Também tem o seu papel de transmissão de conhecimento pelo país inteiro, mas para essencialmente captar investimento agrícola e que Angola se transforme num país, como já foi em tempos, um potencial agrícola e um produtor agrícola de determinadas culturas, para poder exportar e também captar divisas que são necessárias, o evento tem que ter uma projeção internacional. E qual foram, num projeto desta magnitude, que é um projeto considerável, como é que foi colocar isto de pé? Foi difícil? Quais foram as principais dificuldades? O que é que realmente... Pronto, as principais dificuldades, isto a sério, foi começado a pensar no nosso verão de 2024. E começaram-se a fazer os contactos que são sempre necessários a nível de políticos para termos apoios e não sermos bloqueados em determinada situação, porque fazer um evento destes vai sempre afetar A, B ou C. Alguns interesses já estão instalados. E, portanto, esse foi o primeiro passo. A partir do momento em que tivemos um conforto, digamos assim, de determinadas entidades para fazer o evento, começámos a ir para o terreno e, primeiro, escolher o sítio. E o sítio vai ser numa fazenda chamada Fazenda Quiminha, perto da barragem da Quiminha, fica a cerca de 30 km de Luanda, muito próximo do novo aeroporto internacional de Luanda, uma fazenda que foi criada pelos israelitas com dinheiros públicos de Angola, que são cerca de 5.000 hectares, dos quais tem uma exploração 500. Já tem algumas infraestruturas, nomeadamente sistemas de rega, pivôs, tem 8 pivôs de 68 hectares, tem 10 hectares de estufas, tem armazéns, tem máquinas, tem silos, secadores. Portanto, é uma fazenda que já tem algumas infraestruturas e que permite fazer um evento deste tipo. Está próximo de Luanda, onde estão todas as empresas que, de alguma forma, são necessárias dar apoio a um evento deste tipo, que também já foram contactadas, desde infraestruturas de tendas, de stands, de máquinas para movimentar cargas,
caterings para a alimentação durante o evento, empresas de transportes para transportar as pessoas dos hotéis para o evento, portanto, tudo isso já foi tratado. E desde o verão de 2025 começámos a ir para o terreno, divulgar o evento, contactar as empresas, potenciais expositores e potenciais participantes. E eu acho que o essencial já está feito. Agora é só promover a feira, captar o maior número de expositores possíveis, organizar as conferências que vão decorrer. A partir de março, abril, vamos para o campo preparar as esculturas anuais. As esculturas permanentes já começaram a ser preparadas. E pronto, acho que está tudo alinhado para que o evento seja um sucesso e com a dimensão que nós pretendemos. Não estamos à espera que seja já um evento com a projeção internacional que se pretende. Isso nunca acontece no primeiro ano. Mas pronto, já temos contactos feitos com os Emirados Árabes, com o Dubai, com muitos países na Europa, Brasil, Estados Unidos. Algumas empresas chinesas também vão estar presentes. Portanto, um cariz internacional vai ter. E depois é uma questão de ir fazendo crescer o evento. Portanto, graças realmente exatamente com todas essas valências que por exemplo, tive a oportunidade de ler que a Agritech Show Luanda é apresentada como o maior palco de inovação agrícola da África Austral. O Paulo é um profundo conhecedor do setor agrícola. Quais são os principais ganhos que acha que um evento desta natureza, desta magnitude, poderá trazer ao setor agroalimentar angolano? Assim, Angola, em termos da agricultura que pratica, ainda está muito atrasada aos padrões que nós conhecemos aqui em Portugal. Eu considero Portugal dos países que está mais à frente, está no top 3 dos produtores agrícolas mundiais, embora não tenha dimensão, mas em termos tecnológicos e de inovação, é um país que, por via de não ter área, foi obrigado a intensificar-se e a procurar um ótimo económico demasiado elevado para os padrões mundiais e, portanto, teve que ir à procura da eficiência, da produtividade e teve que inovar, digamos assim. Angola, acho que não precisa, para o ponto em que está e para o ponto em que eu acho que poderá estar daqui a uns anos, não precisa fazer o caminho das pedras. Se conseguir abrir-se um bocadinho ao investimento privado, se procurar bem os parceiros que já estão num patamar mais à frente e aproveitar a inovação que está a fazer por este mundo fora, acho que Angola, no espaço de 5, 10 anos, pode dar um salto brutal. E, portanto, nesse sentido, acho que o valor a acrescentar é brutal se introduzirmos a inovação que já está sendo desenvolvida hoje em dia. Angola, em termos de condições naturais para a agricultura, para além da extensa área, 14 vezes Portugal, é o quarto país com maior reservas de água do mundo. Tem solos bons, solos maus, mas hoje em dia isso praticamente já não é um problema para os agrónomos. Portanto, tem um bom clima, embora seja diferente de como estamos aqui habituados a trabalhar em Portugal, porque lá Angola também tem na zona do Planalto amplitudes térmicas mais parecidas connosco, não são tão grandes, que isso favorece um bocadinho a questão das pragas e de algumas doenças, que o frio é importante. Nas zonas em que são climas mais tropicais, ao longo de todo o ano com temperaturas mais elevadas, a questão do controle de pragas e a intensificação da cultura, é preciso ter algum cuidado com isso, o que obriga a preocupar-nos mais com a rotação de culturas.
que aqui em Portugal isto não é tão problemático assim. Mas ultrapassando todas essas questões, são problemas técnicos da agronomia, eu acho que tem um potencial imenso para se tornar um grande produtor mundial. Voltando no caso da feira concretamente, a feira aposta fortemente em demonstrações técnicas em contexto real. Tal como o Paulo há pouco falou, são 200 hectares, mais ou menos. Ah, que tipo de demonstrações e culturas é que os visitantes vão poder observar? Pronto, para além das culturas em si, vamos ter campos para demonstrar variedades de milho, variedades de soja, várias tecnologias de fertilização, também de tratamentos, não só com herbicidas, mas também com inseticidas. Vamos ter demonstrações de máquinas, não só a colher, mas também a preparar o solo. Os drones, em Angola, até, na minha opinião, já estão numa fase mais adiantada do que aqui em Portugal, uma questão muito simples. Não há restrições legislativas que existem aqui. Tem vantagens e tem desvantagens, mas Angola tem que passar por esse processo. Isso permitiu-lhes que a divulgação, a disseminação dos serviços com drones já esteja mais adiantada do que aqui em Portugal. E as próprias fazendas, que já estão numa fase mais adiantada, na época das chuvas, tinham um grande problema, que os tratores não conseguem entrar nas culturas, então deram o passo mais à frente com os drones, porque isso veio revolucionar. Era um problema, porque temos situações às vezes em que estão 3 semanas a chover, as ervas começam a nascer. Lá temos uma erva que é muito famosa, que é o capim, que toma conta de uma cultura numa semana, se for preciso, e é um problema complicado. Portanto, o controle de infestantes é um ponto crítico da cultura na época das chuvas. E isso com o drone resolve-se. Também a intensidade, as pragas, quando atacam, os ataques normalmente são mais intensos do que nós estamos habituados. Portanto, pôr um drone a trabalhar quase 24 horas é um descanso e é uma solução que... Pronto. Portanto, isso vai-se verificar na Agritech, essa evolução dos drones em Angola. Outras tecnologias, nomeadamente, portanto, Angola, nos últimos 2 anos, mapeou a nível, em termos de clima, as várias províncias, porque havia uma coisa curiosa, é que os relatórios em que se definiam o início do ano agrícola, quando é que era as alturas certas para semear determinadas culturas, isto estava definido por províncias. Mas eu já percebia isso, mas os angolanos seguiam-se por essas regras, só que os limites das províncias não coincidem com a alteração dos climas, os vários climas que existem em Angola. Eles, com a ajuda de uma empresa ligada à meteorologia e ao clima francesa, mapearam, através de satélite, fizeram um mapa todo de Angola, novamente, e reclassificaram aquilo tudo. Este ano vai ser lançado acho que é para o mês que vem, o INAMET, que é o Instituto de Meteorologia de Angola, vai lançar esta nova classificação climatológica de Angola. Isso é um tema que vai ser abordado também na Agritech e vai ser divulgado, porque isso muda um bocadinho o paradigma, principalmente da agricultura familiar e a agricultura do camponês, que era como nós aqui há 100 anos atrás. Eu tenho um livro de 1600 em que se definia exatamente as alturas em que se semeava esta cultura, aquela, e as pessoas seguiam aquilo religiosamente. Agora, como sabemos, o clima muda muito, as aplicações para ver a meteorologia é uma ferramenta essencial do agrónomo, hoje em dia,
Nós, com 3 dias, já conseguimos acertar quase com 99% o que é que vai fazer em termos de meteorologia. E é uma ferramenta essencial para nós trabalharmos. Portanto, isto é outra das novidades que vamos apresentar. Depois, queremos dar um foco muito destacado ao investimento estrangeiro em Angola. Está o capítulo da internacionalização, estávamos a falar há bocado de uma série de países que estão... Há dinheiro disponível no mercado para investir. São precisas determinadas garantias que não tem havido por parte do Estado angolano, mas que eu penso que são fáceis de criar, haja vontade política, que eu acho que começa a haver e que se querem investimento estrangeiro, têm que criar condições para que os investidores estejam confortáveis em colocar o dinheiro em Angola. E nós vamos fazer 2 conferências só com foco nesse processo. Por um lado, que garantias é que o Estado angolano dá para que o dinheiro entre em Angola e depois volta a sair, pelo menos, os lucros. E por outro, como é que podemos dar apoio em Angola às empresas que queiram investir em Angola, que estruturas é que estão disponíveis para apoiar todo o processo de investimento e implementação de projetos agrícolas em Angola. Porque Angola tem que produzir mais para o mercado interno e depois tem que produzir e ser capaz de exportar. Mas primeiro tem que alimentar ainda o mercado interno, que, embora já se produza alguma coisa, vive muito à custa das importações. Em termos exatamente ainda retomando pegando nesse ponto da internacionalização e do envolvimento de países como Portugal, Brasil, África do Sul, China, França, que tipo de parcerias poderia considerar estratégicas para que efetivamente quer a feira, quer o desenvolvimento de Angola, do agronegócio em Angola, possa singrar? As parcerias, assim, as empresas, eu acho que há lá muitas oportunidades para todas as empresas de toda a fileira que de alguma forma se relaciona com o agronegócio. Os italianos, por exemplo, são grandes produtores de alfaias e de maquinaria para fábricas de tomate, por exemplo, ou fábricas para produzir massas. Eu ainda em novembro estive numa conferência promovida para a Câmara de Comércio Itália-Angola, em que estavam lá empresas precisamente desse setor e querem fazer parcerias com empresas angolanas para venderem ao fim e ao cabo os seus equipamentos e ao mesmo tempo darem know-how, porque Angola, embora tenha 5 fábricas de tomate, nenhuma delas produz, nenhuma delas consegue chegar até ao concentrado, até à polpa ainda vai, agora ao concentrado ainda não está preparada para isso. Por outro lado, o preço que o mercado de rua paga, a indústria não pode pagar. Isso depois é um problema que também tem que ser ultrapassado. Então, nós daqui também passamos por isso. Mas pronto, há empresas de variedíssimos setores interessadas em apoiar empresas angolanas ou empresas estrangeiras também que queiram fixar, que depois precisam desses equipamentos. Já existem algumas empresas angolanas a prestar serviços e a prestar consultoria, quer consultoria de projeto, quer consultoria depois operacional. É a nossa intenção também entrar nesse mercado de implementação de projetos agrícolas. Portanto, eu acho que há ali uma oportunidade de ouro, digamos assim, para as empresas olharem para Angola neste momento. Eu acho que estamos na altura certa para quem quer internacionalizar-se, olhar com mais atenção para aquele país. Não podemos esquecer que, neste momento, apesar de todos os problemas que tem,
os países africanos, Angola é o país mais estável a nível político. No regime que existe, mas eu diria que de há 15 anos para cá que não há assim nada que leve a pôr em causa a estabilidade política do país. Todos os países, até a África do Sul, está com graves problemas em termos de arrumação social, digamos assim. Voltou a haver uma grande instabilidade e uma grande insegurança em cidades onde era perfeitamente seguro andar-se, nomeadamente a cidade do Cabo. E a África do Sul está com outro problema, que está com falta de água. Então, os primeiros sinais começaram a aparecer há 2 anos. E eles estão a olhar para determinadas culturas que faziam de maneira diferente, estão a olhar para alguns países ali à volta. Alguns estão a ir para a Namíbia, mas a Namíbia, a maior parte é deserto. Tem algumas zonas que são muito boas, mas já estão a ficar também saturadas. Portanto, eu acho que Angola, se deixarem, daqui por uns anos, é uma referência em África. Portanto, neste caso, o Agritech Show pode efetivamente ser poderá ser um veículo para esse interesse internacional, e nomeadamente dos empresários portugueses, não voltarem, mas reforçarem a aposta em Angola, poder entrar exatamente no agronegócio. Exatamente. O objetivo deste evento é puxar pelo setor agrícola em Angola. Agrícola, não só o florestal, a pecuária também. Também é muito importante em Angola, a pecuária extensiva. E eu acho que o objetivo principal da Agritech é mostrar ao mundo as potencialidades de Angola e mostrar que o setor agrícola em Angola se pode desenvolver, pode ser muito rentável e pode ser uma oportunidade também para as empresas portuguesas olharem de outra maneira para Angola, como um país de oportunidades. Passou por várias fases, desde o tempo colonial até hoje. Houve inúmeras fases da nossa relação, mas eu acho que temos que pôr um ponto final nesse passado, não esquecê-lo, mas pôr um ponto final e olharmos para Angola como olham os italianos, os franceses, os alemães, numa perspectiva de colaboração, parcerias, interesse mútuo. Os angolanos precisam que as empresas investam para criar know-how e desenvolvimento na atividade agrícola em Angola, e nós precisamos de exercer a nossa atividade também. Angola é um país com dimensões enormes, não é? Sendo que onde convive a agricultura empresarial com a pequena agricultura. O Agritech Show poderá, digamos assim, ajudar a dinamizar essas duas vertentes da agricultura angolana? Sim. Ou... Tem que ser. Nós não podemos só olhar para a agricultura empresarial nem para as grandes empresas. Angola, por todo aquele território, tem muita agricultura familiar. Portanto, as pessoas que dependem da atividade agrícola, ainda não sei dizer a percentagem correta, mas certamente será para aí 80% da população que vive fora de Luanda, porque Luanda tem uma população, Angola tem cerca de 35 milhões de habitantes, dos quais 15 milhões vivem em Luanda e arredores de Luanda. Portanto, tudo o resto está espalhado pelo país. Há muitas que vivem nas principais cidades de 7 províncias. A seguir a Luanda temos Benguela, Huambo e Lubango. Penso que são as cidades maiores a seguir a Luanda. E as outras são todas mais pequenas, mas se calhar dos 35 milhões da população de Angola, se calhar eu diria que 18, 20 milhões vivem da agricultura, uns ligados
algumas empresas que já existem, com alguma dimensão, mas 95% da agricultura familiar é a agricultura camponesa. E para esses, a Agritech Show pode ser também Pode, porque mobilizador. havendo desenvolvimento de empresas agrícolas com dimensão, à volta, eu acho que torna-se inevitável que os agricultores mais pequenos olhem para as grandes empresas, absorvam também know-how olhando e trabalhando nessas empresas e que depois levem para as suas pequenas fazendas o mesmo know-how. Não podemos escurar também que o pequeno agricultor não consome tudo aquilo que produz, também precisa de vender uma parte da produção. E as cooperativas, lá ainda não existem OPs, como existe, ainda estão só na fase das cooperativas, mas eu acho que essas estruturas, que ainda são muito rudimentares, também vão ter um papel muito importante no desenvolvimento da agricultura familiar, para que vão crescendo e que elas próprias, ao fim de 1 ou 2 gerações, se tornem empresas agrícolas. E que a agricultura familiar cada vez vai ter menos peso na estrutura da atividade económica do país, como acontece em qualquer país que vai seguindo o seu processo de desenvolvimento. Em termos de empresas, marcas, pode-me revelar quais as marcas e empresas que já confirmaram presença? Neste momento são muitas. Em que ponto é que está o Agritech Show neste momento? Nós temos vindo a contactar empresas de todas as áreas que de alguma forma se interessam por este setor. Desde empresas em Angola que representam e comercializam fatores de produção, todas elas querem estar presentes no Agritech Show. As empresas de máquinas que eu já contactei, se calhar ainda só contactei 1/3 do potencial que existe, mas umas em Angola, outras em Portugal, outras em Itália, que estão lá representadas, todas querem estar presentes. Muitas empresas também ligadas ao setor dos transportes, que também é muito importante em Angola, mais do que aqui em Portugal. Também têm interesse em estar no Agritech Show. Empresas de irrigação, que as que estão em Angola são 3 ou 4. Há 2 aqui que não só de irrigação, mas que vendem equipamentos quando eu chamo de irrigação é que presta serviços de montagem de sistema de rega. Depois há todas aquelas empresas que vendem os equipamentos que são necessários para o sistema de rega, válvulas, tubagens, e isso tudo. Já contactámos bastantes e também manifestaram interesse em estar presentes. Depois há aquelas empresas bancos, seguros, consultoras, escritórios de advogados, também se interessam por todo este ecossistema, em que eles, de alguma forma, prestam serviços, se relacionam. Empresas também ligadas a capitais, a fundos de investimento, capitais de risco, não só angolanas, como também, essencialmente, do mundo árabe, que têm muito dinheiro disponível, assim se lhe sejam apresentados projetos que lhe deem algumas garantias. Portanto, eu estou bastante entusiasmado com aquilo que estou a sentir do interesse que as empresas manifestam em estar presentes. Eu tive a oportunidade de ler a apresentação e existe uma ambição de atingir não só os 150 mil visitantes, mas a organização, nomeadamente o Paulo Farilha, propõe-se criar uma plataforma B2B com deal rooms e matchmaking. Que tipo de resultados é que são esperados com esse tipo de iniciativa? O que é que pretendem? Quais serão os objetivos que poderão? O objetivo é que no final, para além do negócio pontual de venda de equipamentos
ou de semente, de adubo, o que seja, ou alguma prestação de serviço em que o negócio pode não se concretizar, mas que se inicia ali no Agritech Show. Nós temos o objetivo de, através de potenciais investidores estrangeiros, que vamos trazer à Agritech Show, que nascem ali algumas intenções de novos projetos agrícolas a serem implementados em Angola. Portanto, eu diria que se nascerem ali 3 ou 4 potenciais projetos agrícolas, ou intenções, principalmente na área dos cereais e da fruticultura, que é o que eu acho que numa primeira fase poderá fazer sentido. Eu acho que o objetivo já está atingido. E da parte um bocado com o específico de Portugal, como é que tem sido a receptividade e que tipo de ganhos é que antevê, porque será também nessa perspectiva, não é? Para os empresários portugueses, fabricantes portugueses, estarem presentes no Agritech Show? Para os empresários portugueses, para aqueles que já lá estão, podem não estar diretamente, mas têm feito alguns negócios. Para aqueles que ainda não foram para Angola, já falei com alguns, é entrarem ou começarem a explorar um mercado que é, em termos de território, o potencial é 14 vezes o território português. Se nós aqui já estamos com falta de terra disponível para a agricultura, e aqui, quando falamos em terra disponível para a agricultura, é terra com água, porque ainda há aí fundos de investimento disponíveis e se houver mais um bocadinho com água, eles compram. Isso é na hora. Mas isso já é uma escassez. Eu tenho falado com várias empresas e já é uma realidade. Portanto, eu acho que temos que olhar para outras geografias. E Angola está numa fase que está tudo para fazer. Não será 100%, mas pronto. E dá alguma segurança. É um país, eu pelo menos sinto-me lá bem. Portanto, eu convido todas as empresas portuguesas, pelo menos, a irem lá espreitar e ver as oportunidades que existem. A língua também será certamente A língua será também uma facilidade. Sim, a língua facilita. Eu acho que eles, nos finalmente, a empatia é connosco. Andam por todo o mundo, relacionam-se com todos, mas lá no fundo, eu pelo menos sinto isso. Se tivesse que descrever o país como fator de atração, no setor agrícola, naturalmente, o que é que elencaria, o que é que nomearia em termos de culturas, de mecanização, de apoios, de outras oportunidades que Angola proporciona? O que é que pode significar com maior atração para levar os empresários portugueses a Angola? Por exemplo, logo na parte dos cereais, que eu acho que aqui, eu não sei como é que, sinceramente, não sei como é que ainda há pessoas que ainda vão produzindo cereais. A única explicação é que já têm as estruturas montadas, que já estão pagas e que é praticamente só o custo de exploração e pouco mais. E que vão resistindo. Mas com o potencial que Angola tem, com as áreas que tem disponíveis, com água, porque eu mesmo em Angola, embora ainda faça muita agricultura só com as chuvas, sem sistema de regas, eu só acredito na agricultura com o sistema de rega, porque eu já assisti a anos em que aquilo se baralhou tudo. E as culturas que não têm apoio de sistema de rega, depois perdem-se, não é? Mas Angola, na área dos cereais, então, pode tornar-se mais importante que a Ucrânia. Não tem os solos da Ucrânia, que não tem, mas a Ucrânia também produzia, aqui há 20 anos atrás, 13 toneladas de milho sem sistema de rega, só com as chuvas. Hoje, dadas as alterações climáticas, mesmo que não tivesse a guerra, a Ucrânia em 2018, 2017 fez um grande investimento em sistema de rega, precisamente porque
já não dava segurança produzir só com as chuvas na Ucrânia. Portanto, acho que a área dos cereais é um fator, é um setor com muito potencial em Angola. Outro, isto olhando um bocadinho a perspectiva da exportação, é a fruticultura. E quando falo da fruticultura, falo das culturas tropicais, da manga, do ananás, do maracujá. O abacate também se dá muito bem em Angola. É uma cultura que o mercado ainda não está esgotado. E depois falta fazer algum processo de experimentação a nível das culturas mediterrâneas, nomeadamente a oliveira e a amendoeira. Não digo no país todo, mas eu acho que há lá zonas que têm esse potencial. Tem que se fazer experimentações, tem que se fazer desenvolvimento. A mesma coisa com o vinho. Embora em Angola já se faz vinho, curiosamente, no Namibe, que é uma zona semi-desértica. A parte sul já é deserto mesmo, em que se produz uva 2 vezes por ano e que o primeiro mosto é conservado em cubas de inox em frio e depois o segundo mosto mistura-se. E daí que sai um vinho completo. Fazer o vinho só com uma colheita de uvas em Angola, sai metade do vinho. Eu já experimentei isso e é verdade. Mas temos a enólogo português a fazer o único vinho completo que se faz em Angola, que é no Namibe. E foi uma experiência. Em termos de maquinaria, quais são os principais fatores de atratividade para Maquinaria? Existe uma falta de maquinaria? Nas culturas, eu penso que aqui Portugal, com a invasão do olival e das culturas permanentes, o setor das máquinas sofreu um bocado, porque o que gasta ferro é preparar a terra todos os anos, não é? Pronto. Embora este nível também, a tecnologia também já tenha evoluído bastante, não só a nível das sementeiras diretas ou mobilizações mínimas, mas é necessário máquinas para isso. Portanto, sendo o setor dos cereais, para mim, um setor estratégico, eu acho que há uma oportunidade imensa para que o setor das máquinas se desenvolva em Angola. E justifica, se calhar, daqui por uns anos, montar lá mesmo unidades de produção de máquinas, como tem o Brasil, por exemplo. É só. Muito obrigado. Nada, obrigado.